Oi, gente linda, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Olha a Pro aqui de volta. Vamos começar nossa semana, né? Vamos estudar bastante, vamos tornar essa semana bem produtiva, tá? Então, hoje é a nossa aula de matemática. Vamos começar com a nossa tabuada, né? E para vocês nunca esquecerem, olha só. Uma das funções da multiplicação é facilitar e agilizar os cálculos de adições longas. Observe como as escritas aditivas, que são as continhas de mais, olha o sinal aqui de uma adição, elas podem ser transformadas em escritas multiplicativas, que são continhas de vezes. Olha o sinal aqui da multiplicação. E, em seguida, vocês vão treinar um pouquinho, completando a tabela da tabuada dos 5. Quem conseguir imprimir, ótimo. Quem não conseguir, treina numa folhinha com linhas, tá? Fica bem organizado. Então, tabuada dos 5. Então, olha só como as adições já estão ficando cada vez mais longas, né, gente? Tá vendo aqui, ó. 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Você tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5 vezes o 1. 5 vezes o 1 é igual a 5. Depois, vocês façam um exercício de ir contando, tá? 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. Aí vocês façam esse exercício em todas. Vocês vão ver como o cálculo de vocês vai começar a ficar bem rápido, tá? Porque agiliza bastante o raciocínio vocês ficarem fazendo continha assim de cabeça, tá bom? Aqui eu tô vendo 1, 2, 3, 4, 5 vezes o 2. 5 vezes o 2, se você somar tudo isso, né? 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. 5 vezes o 2 é igual a 10. Aqui eu tô vendo 1, 2, 3, 4, 5 vezes o 3, que é igual a 15. Aqui eu tô vendo 1, 2, 3, 4, 5 vezes o 4, que é igual a 20. Aqui eu tô vendo 1, 2, 3, 4, 5 vezes o 5, que é igual a 25. Aqui eu tô vendo 1, 2, 3, 4, 5 vezes o 6, que é igual a 30. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5 vezes o 7, que é igual a 35. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes o 8, que é igual a 40. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5 vezes o 9, que é igual a 45. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5 vezes o 10, que é igual a 50. Vocês viram que legal que são os resultados? Eles vão pulando de 5 em 5. E é fácil essa tabuada porque a gente tem 5 dedos em uma mão. Então, a gente pode ir usando a mãozinha também, né? Quem precisar. Mas é muito fácil de memorizar essa tabuada. Contar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Contar de 5 em 5, tá? E olha que legal essa tabuada. Ou ela vai terminar em 5 ou em 0. 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 E essa tabuada, ela também vai ser muito importante quando chegar na fase da lição que nós vamos aprender as horas. Aí vocês vão ver que a tabuada dos 5 vai ser muito importante para aprender as horas, tá? Então, memorizem bastante essa tabuada. Sexta-feira a Pro vai tomar, tá bom? Vamos ver como é que ela ficou completa agora. 5 vezes o 1,
5. 5 vezes o 2, 10. 5 vezes o 3, 15. 5 vezes o 4, 20. 5 vezes o 5, 25. 5 vezes o 6, 30. 5 vezes o 7, 35. 5 vezes o 8, 40. 5 vezes o 9, 45. 5 vezes o 10, 50. Tá? Caprichem bastante. Agora a gente vai assistir um videozinho, tá? Da tabuada dos 5. Pra gente dançar um pouquinho, aprender um pouquinho com diversão, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Oi, amigos, vem pra cá, cantando e aprendendo. Essa é a tabuada dos 5. 5 vezes 0 é igual a 0. Doce bom de caramelo. 5 vezes 1 é igual a 5. Tão feliz hoje eu me sinto. 5 vezes 2 é igual a 10. A sardinha está nos pés. 5 vezes 3 é igual a 15. Sob a terra as raízes. 5 vezes 4 igual a 20. Uma mensagem pro ouvinte. 5 vezes 5 é 25. Vou brincar no labirinto. 5 vezes 6 igual a 30. O pintor que usa tinta. 5 vezes 7 é 35. O gatinho está faminto. 5 vezes 8 é 40. Criativo é quem inventa. 5 vezes 9, 45. Olha lá o ornitorrinco. 5 vezes 10 igual 50. Fica bom quando esquenta. Somos felizes, nós estamos contentes. Vem pra cá, cantando e aprendendo. Essa foi a tabuada dos 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Legal, né? Eu gosto dessa musiquinha, ela é bem alegre, bem divertida. Quem quiser volta, porque é uma forma também de estudar, né? De memorizar, tá? Então agora a gente vai lá para a página 89, Descobrindo como Descobrir. Alguns personagens lendários que habitam as águas dos rios consomem muitos peixes por dia. A Yara e o Boto adoram esse alimento. Então, lá no final do caderno de vocês, tem essas 3 figuras de peixe. Vocês podem recortar para vocês entenderem melhor essa lição. Vocês não vão precisar colar essas figuras em nenhuma parte da lição. É só para vocês participarem do laboratório, para vocês compararem o tamanho dos peixes, tá bom? Então, está escrito, neste rio há 3 tamanhos de peixe. Peixe A é o pequeno, peixe B é o médio e o peixe C é o grande. Pequeno, médio e grande. O peixe B ele come 2 vezes o que o peixe A come. Então, esse peixe B come 2 vezes o que o peixe A come. Se ele come 2 vezes, ele come o dobro. Lembra que nós aprendemos sobre dobro? Então, o peixe B, ele come o dobro do que o peixe A come.
Enquanto o peixe C consome 3 vezes o que o peixe A consome. Então, 3 vezes já é o triplo, tá? Então, ó, o peixe B consome o dobro do que o peixe A consome. O peixe C consome o triplo. Então, é como se, por exemplo, esse peixinho... ele comeu um peixinho hoje. E quanto comeria, então, o peixe B? O dobro. Qual que é o dobro de 1? 2 vezes o 1, 2. E qual que é o triplo? Seria 3 vezes o 1, 3. Tá? Então, ó, o peixe B come o dobro do que o peixe A, porque ele tem 2 vezes o tamanho do peixe A. E o peixe C come o triplo, porque ele tem 3 vezes o tamanho do que o peixe A. Então, esses peixinhos são só para vocês recortarem, para irem acompanhando a lição. E depois vocês podem guardar ou brincar de alguma outra coisa, tá? A gente não vai usar para nenhuma outra lição. Então tá, no bloco de jogos você encontrará as representações dos peixes nos 3 tamanhos já identificados anteriormente. Você poderá utilizá-los para responder as perguntas a seguir. Então, a Pro faz uma perguntinha. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho, tá? Vão mexendo nos peixinhos que vocês recortaram. E aí depois a gente já corrige, tá bom? Se o peixe A recebesse 2 fichas, quantas o peixe B e o peixe C receberiam? Então, eu venho... não posso vir aqui. Aqui, ó. Então, aqui. O peixe A recebeu 2 fichas. O peixe B vai receber o dobro de 2. Quanto que é o dobro de 2? É 2 vezes o 2. O peixe C vai receber o triplo de 2. Quanto que é o triplo de 2? É 3 vezes o 2, né? Então, para eu calcular dobro, eu faço vezes 2. Para eu calcular triplo, eu faço vezes 3, tá? Então, aqui, quanto que, se o peixe A recebeu 2 fichas, quantas fichas vão receber o peixe B? Pensa um pouquinho. E o peixe C? O peixe B vai receber o dobro disso. E o peixe C vai receber o triplo disso. Então, como é que vai ficar? Pensaram? Vamos lá? O dobro de 2, gente, para o peixe B. O dobro de 2, 2 vezes o 2, 4. E o triplo de 2? 2, mais 2, mais 2. Estou vendo 3 vezes o 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Tá? Pode pôr autocorreção e corrigir. Outros exercícios. Se o peixe B recebesse 4 fichas, quantas o peixe A e o peixe C receberiam? Agora, eles já deram para vocês o dobro. Opa, não posso mexer em nada aqui. Então, olha lá para o peixinho. O peixe B, gente, é aquele que é o dobro do peixe A, né? Ele recebe, ou ele tem o tamanho, ou ele come, tudo em dobro, com relação ao peixe A. Então, 4 já é o dobro do peixe A. Então, para eu saber quanto que o peixe A recebeu de fichas, eu divido isso aqui por 2, né? Eu pego as 4 fichas e divido em 2 partes. 1, 2. Quanto ficou em cada parte?
2 fichas, então, quanto que o peixe A recebeu de fichas e o peixe C? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para sair uma parte aqui. Então, vamos lá. O peixe A recebeu 2 fichas, gente. Porque, ó, o dobro de 2 não é 4? Então, 4 fichas ficaram para o peixe B, ele que recebe o dobro. E, se nós já sabemos quanto que o peixe A recebeu, agora fica fácil saber quanto o peixe C vai receber. Porque o peixe C recebe o triplo do que o peixe A recebe. Então, qual que é o triplo de 2? 2, mais 2, mais 2. 3 vezes o 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Tá? Então, uma informação tem que ficar ajudando para a gente descobrir, né, o que o exercício quer. Então, a gente presta atenção na informação aqui. Se o peixe C recebesse 9 fichas, então a gente já está sabendo aqui o triplo. O triplo aqui vai ser de 9. Para o triplo ser de 9, então quantas fichas o peixe A recebeu e quantas o peixe B? Então, o triplo são 3 vezes aquilo que o peixe A tem, né? Pega 9 e divide por 3. Pode até fazer aí 3 círculozinhos no papel e dividir, tá? E vai dando uma fichinha em cada, vai colocando uma fichinha em cada círculozinho. De 9, eu quero dividir em 3, olha aqui, um grupinho de 3, um outro grupinho de 3 e um outro grupinho de 3. 9 dividido por 3 é igual a 3, tá? Por quê? Porque 3 mais 3 mais 3 é igual a 9. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. Então, se eu sei que 9 dividido por 3 é igual a 3, eu já sei quanto que o peixinho A recebeu de fichas. Ele recebeu 3 fichas. Agora fica fácil para eu calcular o dobro disso e saber quantas fichas o peixinho B recebeu. Qual que é o dobro de 3? 2 vezes o 3, que é igual a 6. E deixa eu ver se está certo. O triplo de 3 é igual a 9? 3 vezes o 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 6. 7, 8, 9. Que era o que o peixinho C tinha. Tá? Tem que prestar atenção, porque esse tipo de cálculo às vezes confunde um pouco a nossa cabeça. Mas se você estiver aí com o peixinho pertinho de você, você vai olhando o tamanho e você vai percebendo, né? Que o B tem o dobro do que o peixinho A e o C tem o triplo do que o peixinho A, tá? Que é mais ou menos isso daqui, ó. Peixinho A, B e o C. O peixe B corresponde ao dobro do peixe A. O peixe C corresponde ao triplo do peixe A. Se vocês quiserem fazer essa anotação aí atrás do peixinho, também pode, para vocês irem estudando o que é dobro e o que é triplo, tá bom? Depois de encontrar as respostas dos desafios com seus colegas, né, com seus familiares, preencha as partes em branco da tabela para saber a quantidade de alimentos que cada peixe consome. Então, aqui a gente vai ter que raciocinar de novo. Bom, se o peixe A consome, sei lá, 2 peixinhos, né? O alimento dele, 2 peixinhos.
Quanto que o peixe B vai consumir? O dobro disso. E o peixe C? O triplo disso, tá? Então, vamos pensar. Quanto que é o dobro de 2? Dobro é 2 vezes, né? Essa determinada quantidade. 2 vezes o 2, 4. Agora, quanto que é o triplo de 2? 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Vendo? Então, aqui vocês têm uma determinada quantidade, o 2. Aqui vocês têm o dobro dessa primeira quantidade e aqui vocês têm o triplo dessa primeira quantidade. Se eu quiser saber o dobro, eu faço essa quantidade vezes 2. Se eu quiser saber o triplo, eu faço essa quantidade vezes 3, tá? Agora, aqui mudou, eles já deram o dobro para a gente. Eles querem saber qual que era, então, a quantidade inicial e qual que era o triplo. Então, para eu saber qual que era a quantidade inicial, eu pego esse dobro e divido ele por 2. Eu pego 4 e divido ele em 2 grupos, ó. Divido ele por 2. Quanto que ficou em cada grupo? 2? Então, 4 dividido em 2 partes, cada parte fica com 2, né? Então, o peixe A, na verdade, ele tinha comido, a quantidade de alimentos era 2. E olha como o dobro de 2 realmente é 4. E agora que eu sei a quantidade do peixe A, eu consigo saber o triplo disso. Quanto que é o triplo de 2? 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Igualzinho a parte de cima, né? Agora, aqui eles já deram o triplo para a gente. Aí eu pego de novo 9, vou dividir em 3 grupos para saber o triplo. Cada grupinho, ó, aqui tem um grupinho, aqui tem outro grupinho, aqui tem outro. Cada grupinho ficou com 3. Então, o peixe A comia 3 alimentos. Agora, eu já posso saber o dobro de 3. Se eu quiser saber o dobro, eu multiplico por 2, tá? Ou eu faço essa quantidade 2 vezes, 3 mais 3. Ou eu posso também transformar numa multiplicação, né? Tô vendo 2 vezes o 3. O dobro é assim. 3 mais 3, 6. E o triplo já tá aqui. Será que tá certo? O triplo de 3 é 9. 3 mais 3 mais 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. Tá certo. Aqui tá fácil, porque eles já deram, né? A quantidade que o peixinho A consome de alimento, 4. O dobro de 4, 2 vezes essa quantidade. 4 mais 4, 8. E o triplo, eu pego essa quantidade e multiplico por 3. Já sei que 4 mais 4 são 8. E 8 mais 4, 8. 9, 10, 11, são 12. Tá? Então, triplo de 4 são 12. Aqui vocês estão vendo que vocês estão usando, ó, para dobro, vocês estão usando a tabuada do 2, que vocês já sabem. E para triplo, vocês estão usando a tabuada do 3, que vocês também já sabem. E nesse último aparece o dobro. Dobro é o 12. Aí eu divido 12 em 2 partes. O que eu vou ter em cada parte? 6. Tá? Então, se eu fizer aqui, será que o dobro de 6 são 12? São. Eu já tenho 6. Mais 6, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui, o dobro de 6, 12. E o triplo de 6? São 6 vezes o 3. Eu já sei que 6 mais 6 são 12. E 12 mais 6? 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá? Põe também a autocorreção. Tentem refazer isso sozinhos
E vai ser muito bom para o raciocínio de vocês, gente. Calcular dobro, calcular triplo. E com as figuras que vocês têm aí dos peixinhos, vocês vão conseguir visualizar melhor, calcular melhor, tá? E se vocês tiverem tempo aí com a mamãe, com o papai, fala para eles lançarem outros números para vocês calcularem numa folhinha à parte, calcular um pouquinho de dobro e de triplo, de outros números que não estejam aparecendo aqui na nossa lição, tá? É um belíssimo exercício de raciocínio. Gente, por hoje é isso, tá bom? Espero que vocês se dediquem, caprichem bastante. E a gente se vê na nossa próxima aula, tá, gente? Bye, bye. Um beijinho da Pro.